E hoje o tema é o peso invisível de tudo ao mesmo tempo. Vamos falar sobre a sobrecarga silenciosa que tantas mulheres vivem depois que se tornam mãe, tentando ser tudo, dar conta de tudo e muitas vezes desaparecendo de si mesmas. Gente, eu quero começar com Laura Gutman, que é uma autora que eu amo muito, fala muito da maternidade. E ela diz assim: a maternidade nos convoca a ocupar todos os espaços afetivos da vida do filho, enquanto o mundo segue nos exigindo o mesmo desempenho de antes. Isso não é justo nem sustentável. E para conversar sobre isso de uma forma verdadeira e com coragem, eu quero chamar 3 mães que vivem essa realidade, né, de se virar um pouquinho em cada. Para conversar sobre isso com verdade e coragem, eu quero chamar 3 mães que vivem essa realidade na pele, né? Beatriz, Geórgia e Marília, sejam bem-vindos a esse novo podcast. Muito obrigada. E aí eu quero começar perguntando a vocês, eu quero começar ouvindo vocês. Quem são vocês como mães hoje? Eu sou Beatriz, mãe de 2, 1 ano e meio de diferença, né? Respiro da se situar. Sou mãe de um casal, não pretendia ser mãe de crianças com idades tão aproximadas assim, e sou uma mãe em descoberta e em desenvolvimento. Geórgia. Eu sou Geórgia, né? Tenho 3 filhos, né? E minha situação já é diferente da de Beatriz, porque a minha primeira filha para os 2, né? A diferença é quase 8 anos. E aí, quando a minha segunda filha tinha 3 meses, eu engravidei. Então, foram 2 bebês em 2 situações, né? E assim, foi muito bom para eles, né? E depois de um certo tempo, que hoje ela já tem 15 anos, talvez ela esteja escutando isso, a gente acaba meio que entendendo este quebra-cabeça, esse furacão, esse vendaval nas nossas vidas, com mais maturidade. Mas hoje eu sou uma mãe muito mais, vamos dizer, serena, né? Muito mais madura, para enfrentar os desafios da maternidade, que são diários, né? Marília. Bem, eu sou Marília e sou mãe de 5 e já quero dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo esse espaço, né? Dizer da minha admiração por toda a equipe que faz a Única Master, por Beatriz, né? Que nos acolheu assim que nós chegamos aqui na Única Master. E assim, tenho 5 filhos e não me imaginava sendo mãe de 5 filhos, né? Até às vezes eu me pergunto como que isso aconteceu, mas eu entendo que é um propósito lindo, né? Que Deus, ele tem algo na vida de cada um em específico, né? Então, assim, para mim, a maternidade, ela revolucionou minha vida, né? Deu um novo rumo à minha vida e mudou por completo, assim, de ponta cabeça, né? Até porque não foi algo, eu digo muito, quando, assim, as meninas são crianças, gostam de estar pegando um bebê e tudo, mas eu não tinha isso em mim, né? Mas recebi essa bênção, né? Que é ter 5 filhos e sou muito grata por isso. Sou grata pela maternidade. Vamos para a pergunta, eu acho mais difícil todo mundo responder. Bora. Qual peso vocês carregam? Nem todo mundo consegue. Eu carrego o peso da autocobrança, sem sombra de dúvidas, porque eu tenho a insistência de querer ser 100% em todas as áreas da vida, né? E assim, há 3 anos eu sou mãe, então ainda não deu tempo de eu descobrir que não vai dar certo. Ainda vou descobrir esse detalhe que não vai dar certo. E é cobrança da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Se eu acordo tarde porque eu estou cansada, eu me cobro porque eu não estudei, eu não fiz devocional. Se eu chegar atrasada no trabalho, eu não tenho tanto rendimento assim porque eu dei o 100% em casa, me cobro no trabalho. E quando eu chego cansada em casa do trabalho, eu tiro forças não sei de onde para tentar fazer aquele momento ali valer, né? Porque a maior parte do tempo, na verdade, eu estou no trabalho. E a duras penas eu admiti que eu não abro mão disso. Eu quero ser a melhor profissional que eu puder e sem abrir mão de ser a melhor mãe que eu puder ser. Deixa eu fazer uma pergunta. E quando você está lá, você acabou de dizer que está nas últimas lá, muito cansada, chega em casa e tira um tempinho para ficar com os meninos. Você, como é essa entrega? Eu esqueço. Você está bem para entregar eles? Não é com a sensação de estou fazendo mais do que eu posso, nem de
nossa, como eu sou forte por estar aqui. Não, é como se eu esquecesse realmente, entendeu? Eu fico, ai meu Deus, como é que eu vou dar atenção aos meninos hoje? Mas parece que reseta quando eu chego em casa, né? Então eu tô ali realmente presente. Eu acho que é o único momento do dia que eu consigo ficar 100% presente, porque eu tô a todo momento pensando no que eu vou fazer depois, no que é que tá faltando, mas quando eu tô com eles, é a minha âncora. É quando eu realmente estou presente. O único problema nisso aí é porque tentar dar conta de tudo, falta tempo para mim, né? Falta tempo para alguma coisa, né? Exato. E o meu maior impasse, vamos dizer assim, é a invisibilidade. Porque, assim, eu sempre fui essa Beatriz do passado, né? Sempre fui comerciante, empreendedora. Aqui tinha os filhos, entregava na mão da babá, ia trabalhar, ia para São Paulo, não existia. Eu tenho um filho, pra você ter uma ideia, de 22 anos. Há 22 anos atrás, a tecnologia era muito inferior ao que é hoje. A gente tem que botar a mão na massa mesmo, tem que não dizer que a gente ia de pau de arara, mas as lojas antigamente eram muito mais difíceis, não existia essa modernidade de hoje de e-mail, essas facilidades, né? Ligação, videochamada, entrega, né? E aí quando eu tive Sofia, que é a minha segunda, e vieram 2 bebês, às vezes todo mundo fica com um, né? Marília já está olhando para mim e entende, mas ficar com 3 é outra realidade. E aí eu tive que parar tudo e dizer agora a minha vida é me dedicar à minha casa, aos meus filhos. Porque dinheiro no mundo todinho não compensa, né, um fracasso de uma família. E assim, como educar os meus filhos, como tudo, e essa questão, como eu era essa mulher empreendedora do comércio, vamos dizer, trabalhadora, não que a mãe não seja, né, quero deixar aqui bem claro, que é muito. Mas o maior papel, assim, o maior impasse que eu sinto é a invisibilidade. Ah, você não trabalha mais, né? Assim, perguntas. Que coisa boa, né? E aí, você nem trabalha mais, né? Não te e a verdade mais. É que você trabalha muito mais, né? Então, essa invisibilidade de gerenciar toda uma casa. Gerenciar um adolescente, 2 crianças pequenas. Uma ia se vacinar, outra tinha acabado de nascer e a outra já estava ficando mocinha. É um gerenciamento de economia, né? Era uma casa que tinha um filho, agora são mais 2 bocas, mais uma mãe e um pai que quando chega aqui não pode ver nenhum prato sujo na mesa, porque antes só tinha uma criança, então era tudo mais tranquilo. E agora é uma criança que chora o tempo todo e outro bebê que está no berço. Então assim, gente, meu Deus, eu estou aqui, que casa é essa? Para o homem às vezes é mais difícil entender. Então assim, acho que o papel que eu carrego de mais dificuldade e que muita terapia, muita oração e muita coisa que a gente vai se autoajudando, né, quando a gente vai amadurecendo como mãe, né, eu tenho mais de quase 25 anos, né, de maternidade já, então a gente meio que entende, assim, o propósito que Marília falou, e a gente vai meio que amadurecendo e vem que a invisibilidade, às vezes demora, mas ela chega quando você adoece, por exemplo, aconteceu esses últimos anos, recentemente, tem uma doença séria comigo, e todo aquele plantio que eu fiz nos meus filhos, de ter deixado de trabalhar, né, entre aspas, eu vi eles me dando banho, cuidando de mim, me dando beijo, me dando tanto amor, que eu não sei nem mensurar um podcast. Eu digo, meu Deus, então tudo aquilo que eu fiz, não que eu tivesse feito, tentando né? Tentando alguma coisa em troca, mas eu digo, meu Deus, eu nem mereço tanto. Que bom, eu não sabia que eu era tão amada. Por exemplo, só um exemplo. Ir sair para fazer uma quimioterapia e quando chegar a abrir minha bolsa, tá um bilhete. Mãe, eu te amo tanto, você é tudo para mim. Coisa linda. Então, assim, eu até me emociono. Então, o preço da invisibilidade é difícil, né? Aquela carga da maternidade. Mas quando você vê, eu não tenho tanta colheita, mas quando você vê todo o seu esforço, né? Porque é muito esforço. É isso que Beatriz falou. Muita entrega. Diz, meu Deus, como eu vou fazer, né? Como eu vou dar conta? Aí você diz, não vale a pena. Vale a pena. Ô, Georgia, já que você tocou no assunto, né? Sim. Como foi para você, sabendo que era mãe de 3, Sim. receber essa notícia que você tem uma doença séria, né? Sim. Como foi para você receber isso e saber que eles 3 estavam ali e dependia de você também? Como foi essa carga para você? Então, excelente pergunta. Assim, como eu sou uma pessoa jovem, né, eu descobri um câncer aos 39 anos de idade. Então, assim, nem eu acho que imaginava nessa situação. E como eu falei bem aqui, é uma coisa devastadora. Não tem como a gente dizer em palavras. Né? Assim, eu recebi o diagnóstico assim. Mas não é uma coisa bacana.
Mas minha filha hoje tem 22 anos, é profissional de saúde, está fazendo farmácia, e ela estava comigo. E o mais bacana disso tudo, e o mais, eu não posso dizer nem que é prazeroso, a coisa mais majestosa e magnífica das coisas de Deus, porque ser mãe é algo realmente divino, né? É que ela estava do meu lado. E sempre quando ela me tocou, porque foi um câncer na mama, era mãe, deixa eu olhar. E ela já tinha conversado com o pai. Quando ela recebeu, ela disse, doutora, pode ser, eu estou preparada. E ela foi o meu apoio, e ela foi o aporte para os irmãos. E todos me receberam com muito acolhimento e amor, coisa que eu nunca imaginei. E coisas que eu, por exemplo, porque diz assim, o paciente com câncer, às vezes, dá mais força do que o familiar. E às vezes, quando eu ia dizer, ela já sabia, o meu marido já sabia. E foi isso mesmo, da invisibilidade que eu fiz lá no passado de 15, 10, muitos anos, né, de renúncia. E agora que eu estou me reinserindo no mercado de trabalho. Meu filho mais novo vai fazer 14 anos. Quando junta a gravidez, é 15 anos sem trabalhar fora. Então, a gente trabalha muito mais, né? E assim, agora que veio tudo isso, que veio todo esse interpério desse problema de saúde, a gente se fortaleceu muito mais. E eles amadureceram anos-luz. Meus filhos não são iguais a antes do diagnóstico. Eles cresceram, se fortaleceram, têm uma visão de mundo muito mais densa, para a gente não ser injusto com aqueles que não tiveram oportunidade disso, né? Sim. Mas muito mais densa, muito mais humanizados, muito mais amorosos, muito mais firmes e muito mais preparados. Porque, claro, você tem um diagnóstico desse, tem sempre aquela dúvida, e amanhã se eu não estiver viva, né? E se eu perder minha mãe? Mas fica a reflexão de que, às vezes, a gente pode fazer tudo isso aí, o peso, de uma forma mais leve, né? Com certeza. De uma forma mais amigável, de uma forma da gente ver a vida, que a gente não sabe que amanhã a gente pode não estar aqui, não necessariamente porque você tem uma doença séria, mas por outra coisa, um louco lhe confundir na rua, lhe atropelar. E assim, a vida é tão breve, né? E às vezes só uma conversa, só depois da hora do almoço, sentar ali 5, 2, 3 e ter uma conversa, porque as conversas difíceis são muito necessárias. Curam, né? Elas curam muito. Você falando sobre a invisibilidade e eu pensando o tempo inteiro que é como se a gente quisesse ser reconhecida por outras pessoas, mas o nosso protagonismo é na vida deles, né? A gente pode ser invisível para o mundo inteiro, mas é a única coisa que eles enxergam. Pois é, isso aí é o resumo da minha família, você agora falou. Porque Verdade, assim, boa fala. a gente estava tão unidos em só que, assim, nós 5, né? Que às vezes até assim, o prognóstico, que é o que vai ser dessa doença, até o diagnóstico em si, que foi muito difícil, né? Uma coisa muito agressiva e tal. E eles estavam tão fortalecidos e com tanta fé. Muitas vezes eu cheguei em quarto, eles estavam de joelhos, ia fazer quimioterapia, era cartinha. Às vezes eu estava arrumando o curso quando eu chegava. Mãe, deixei uma coisa nas suas roupas que chegou na lavanderia, porque eu não podia ter contato com produto químico e tal. E sempre tinha um desenho, sempre tinha alguma coisa, sempre tinha uma roupinha de bebê. Quando eu estava aqui, vi essa roupinha, lembrei da senhora e estava orando pela senhora. Isso, assim, são essas coisas que marcam, que, como você disse, a coisa que mais fortalece é a nossa família mesmo. A gente acaba vendo que só precisa ser visto lá, né? E hoje eu entendo isso, mas eu sofri bastante com isso, muito, muito mesmo. Principalmente porque eu era essa mulher tão ativa e de repente parou, né? E a sociedade fica perguntando. E eles também viveram isso numa fase complicada, que é a adolescência, né? Eles viveram esse momento. E Marília, e você, qual é o peso, né? Você não falou ainda, qual é o peso que você carrega assim? Logo por 5. Eu estava até ouvindo as meninas falando e pensando como a maternidade ela é abrangente, né? Aqui nós temos uma mãe que se desdobra, né, para tentar dar conta de tudo e até traz uma preocupação para ela, né, de repente que isso não venha trazer um feedback negativo, vamos dizer assim, mas que se importa que tenha um retorno positivo nisso, né? Sabendo que a maternidade ela nunca vai ser 100% perfeita. Nunca. Aqui temos Geórgia, né, que abriu mão para ficar em casa, né, em tempo integral com seus filhos, como eu vivo em tempo integral com os meninos, e ainda assim acho que sou falha.
E eu fico, às vezes, pensando assim, meu Deus, como é o caso de Beatriz, como é que aquela mãe que tem aquela jornada tão ativa de trabalho, mãe, esposa, ela dá conta? Não Sabe? dá. A resposta é não dá. Como que essa mãe dá conta? Ela não dá, né? Ela se esforça, dá o seu melhor todos os dias, mas ela não dá conta, porque assim, eu vivo minha vida em casa cuidando deles integralmente. Foi algo que, assim, desde o primeiro filho, que eu optei em ficar em casa, cuidando deles, porque era eu e minha irmã, e nós fomos morar com uma tia para estudar, né? E morando com nossa tia, minha tia tem uma jornada de trabalho, assim, muito, muito sacrificante até, sabe? E eu sempre tive isso comigo. Quando eu casar, eu quero muito poder dar assistência a eles, né? Mas também me coloco no lugar daquela mãe que tem essa jornada tão ativa, entendeu? E assim, muitas coisas elas passam de forma invisível, né? A invisibilidade, como Geórgia nos falou. Eu penso assim, são vários desafios que a gente tem e que passa. Até Beatriz falou na comida que você faz todo dia, né? A gente estava conversando aqui entre a gente, mas se aquela comida não ficar bem, as pessoas vão reparar mais do que quando ela sai. Ou seja, no cotidiano você faz tantas coisas. Um dia desses eu adoeci e eu fiquei vendo, né? Meu esposo fazendo uma coisinha ali, o simples. Mas sem aquele simples, nada acontece. Né? Uma coisa simples, um jantar, um almoço, ele quebra, assim, se faltar aquela coisa simples, quebra a fluidez da coisa, né? E aí, pensa assim, Marília vive em casa, que tem também esse dilema. Se a mãe trabalha fora, deixa seus filhos, ela se sente cobrada. E se também ela opta em ficar somente em casa, trabalhando em casa, ela se cobra também. Marília, isso foi até um assunto que a gente falou no nosso primeiro podcast, que foi sobre a culpa materna, né? A mãe, ela carrega essa culpa porque fica em casa, porque não fica, porque trabalha, porque não trabalha, e isso. Assim vai, tudo, né? Mas me diga uma coisa, gente, vocês já viveram aquele momento em que vocês perceberam que vocês estavam sendo tudo para todos, menos para si mesmo? Sim. Na verdade, eu acho que todas nós vivemos esse amor sacrificial. Eu vejo assim. Porque a gente, muitas das vezes, abnega de nós mesmas para ver o filho bem. Tá entendendo? É super interessante. Então, E sendo bem sincera, assim, né? E abrindo realmente a intimidade com relação à maternidade. Eu já levei para terapia, eu já me questionei, porque assim, você não é a mesma depois de ser mãe, né? nunca. E é angustiante às vezes, né? Assim, se buscar e não se encontrar. E eu tenho absoluta certeza de um pedaço meu que ficou, mas eu tento recuperar, que é o meu lado mulher realmente, entendeu? Porque eu me vejo a Beatriz advogada, eu me vejo a Beatriz mãe, a Beatriz filha. Agora, a Beatriz esposa, eu acho que é onde pega mais. E assim, meu marido é extremamente acolhedor, ele não me cobra nada, ele não me cobra, ele realmente entende, porque ele sente, né, o meu cansaço, mas eu sinto falta, sabe, do me ver mulher, tanto que sempre é o que fica para trás, sempre. Hoje, por exemplo, se apertar um pouquinho no trabalho ou se eles adoecerem, qualquer coisa que apertar, a parte sacrificada vai ser eu. Eu não vou almoçar, ou eu não vou para academia. Para vocês terem noção, ano passado eu comprei um pacote de 3 massagens e eu fiz uma. Simplesmente perdi o prazo e eu não tive tempo de ir fazer. Não é que eu não tive, né? Eu não me permiti isso. Você falando isso, eu lembrei de uma conversa com uma amiga minha que ela dizia assim, ela é revoltada. Porque toda vida que as crianças adoeciam, porque só ela que tinha que faltar ao trabalho. Porque não o marido não tem que faltar ao trabalho, né? Porque sempre volta para nós mães mesmo, né? Mas sobre isso de adoecer, eu passei por uma questão bem revoltante mesmo recentemente. Eu sempre levei os meus filhos ao pediatra, e muitas vezes sem o pai. Eu ia babar com os dois, às vezes eu e o pai, mas sempre eu. A única vez que eu faltei, porque eu tenho um programa na rádio, teve que remarcar e eles adoeceram, teve que ir para o pediatra, né? Eu vá adiantando, terminar a rádio, eu vou. Quando eu cheguei lá, aí estava supondo um problema de saúde bem complicado, que no fim das contas foi descartado, mas assim, o pediatra olhou para mim, cara, e disse, onde era que você estava? Estava trabalhando, era? Tipo assim, que crime é esse? Você está trabalhando e seu marido está aqui. E ele nunca perguntou, cadê meu marido, quando eu fui sozinha?
Eu fiquei muito revoltada com isso, muito Essa revoltada. nossa sociedade, né, que visa muito que a mulher tem que dar conta de tudo, Com certeza. mas que não é obrigação do homem dar conta também dos seus filhos. E é sobre isso, né? A gente sempre tá lá e nunca é elogiada. No dia que a gente falta, no dia que falta o sal na comida, É, todo mundo vai falar mal. Foi até bom vocês terem falado, porque antes de a gente entrar, eu estava falando com as meninas justamente isso, porque eu tenho meninas e menino. E lá em casa, pronto, a louça do almoço é do rapaz. Ai, mãe, hoje é bode, né? Por exemplo, eu fiz um bode hoje, é muita graça pra lavar. Meu filho, pois é, pra você ver, né? Quando é no domingo, porque o domingo é a louça das meninas, todo dia. Né? Assim, o dia todo, porque ele vai pro beach tennis, enfim. Contrato de irmãos. Mas aí, porque, olha lá, eu quero, ele fica querendo comprar, eu pago 2 domingos pra lavar a panela. Mas, assim, é uma coisa que a gente deixa bem, bem bacana, assim, lá em casa. Né? mas assim, José, que eu acho que todo mundo tem seu papel. E o menino também tem que ajudar, não necessariamente Com certeza, porque ele é homem que lava a com louça. certeza. Aí ele dizendo hoje, pois eu vou juntar, vou vender umas raquetes, vou comprar uma máquina de lavar louça. Eu digo, ótimo! Quando descobrir que não vai lavar a graxa do Tudo mais carneiro. virada. Eu fui para a Finlândia o ano passado e o que eu mais fiquei admirada foi da paternidade, do papel do pai na sociedade. Você tem uma ideia, começa, lá não existe licença maternidade, existe licença parental. O pai e a mãe se revezam durante um ano para tirar essa licença. Então, é uma cultura, gente. Começa por aí. Você vai nas praças, eu estava observando nas férias, as mães estão lá, com os filhos andando de bicicleta, passeando e tal. Lá, a gente vê os pais. É raro eu ver uma mulher. Eu até fiz um vídeo, botei no meu Instagram, porque eu fiquei admirada, porque não é cultura nossa, né? E você até repostou o pessoal perguntando, né? E com quem é que os meninos vão ficar? E aí eu passei 15 dias, né, quando fui, e a pergunta que mais surgia no meu Instagram era: com quem é que as crianças vão ficar? Gente, o pai faz o mesmo papel, o pai tem que fazer o mesmo papel do que a mãe, né? Eu fui agora para São Paulo de novo, 8 dias. Com quem as crianças vão ficar? Gente, é o pai vai ficar, né? Isso é uma pergunta que às vezes me angustia muito, porque eu vejo que não é um padrão para todos, né? Sim. Isso que eu vi lá na Finlândia, um exemplo, é um sonho para a nossa sociedade, né? Onde as mães, elas possam ter, inclusive, o mesmo tempo disponível que os pais, né? Que hoje a gente toma conta de casa, de menino, de roupa, de tudo, e muitas vezes o pai está onde? Qual é o papel do pai com aquela criança? O que é que eu converso muito com as crianças às vezes e percebo elas dizerem: não, meu pai só trabalha. Mas minha mãe também trabalha fora. E por que eles não dizem minha mãe só trabalha, né? Porque ela dá conta do que às vezes o pai junto não fora e dentro, isso mesmo. E isso eu acho que já tem sido bastante trabalhado, né? Assim, na sociedade de hoje, porque nós vemos, tipo, tem reunião na escola, você já vê um pai ou outro presente, mas antes, há 15 anos atrás, 18 anos atrás, quando foi o tempo da minha filha, era raro você ver um pai. Eu falo sem timidez nenhuma, o caso do meu esposo, né? Meu esposo foi um processo. Por quê? Porque ele não teve um pai presente, né? E a gente sabe que a falta de um pai, ela gera lacunas que muitas vezes ela percorre pela vida adulta e, assim, ele não teve um pai. Então, como que ele ia oferecer aquilo que ele não recebeu? Não tem como, então, né? Ou vai para o extremo, ou fica... Talvez ele vai estar vendo isso aqui, né? Mas eu quero até agradecer por ele ter vencido. Ele está vencendo a cada dia, ele está se superando. E ele hoje, ele faz questão de estar presente nos melhores momentos da vida dos nossos filhos, né? Mas eu acho que é algo que tem que ser cada vez assim trabalhado, até por parte das instituições escolares, né? Algo que podia estar sendo vendo mesmo essa Marília, questão. você sabia que há algum tempo nós criamos o Acampai. Sim. E o Acampai, ele veio da necessidade dos pais estarem presentes, né? Porque o dia a dia das crianças, muitas vezes, era com as mães, né? O cuidado com as crianças era com as mães. E a gente traz isso para dentro da escola, né? O cuidado também precisa ser dos pais.
Uhum. E eu lembro que no primeiro ano, Imagina. talvez esse pai que tenha vindo, que ainda é pai da escola, ele lembra. Ele tinha 3 crianças, 3 meninas pequenas. E eu passei nas barracas, até hoje eu dou esse exemplo. Bora, vamos, gente, tá na hora, tá na hora. E a pequenininha olhou para mim e fez: Tia Bia, meu pai me deu suco de maracujá para eu escovar os dentes. E aí ele disse: Bia, você pensa que é fácil? Eu tô com 3 meninas para pentear os cabelos. Né? E aí imagino que todo dia aquilo é no serviço da mãe. Né? E é muito interessante, assim, que a gente vê que eles precisam realmente ter esse tempo, porque talvez tenha sido um pai que não teve, o tempo não sabe. É como uma mãe que não teve um maternar, né? Ela vai aprender tudo aquilo novamente, porque ela não teve ninguém que tivesse esse maternar com ela, então ela vai aprendendo aos poucos. Não de como é maternar, porque a gente aprende também, mas se eu não tive uma mãe que me colocasse no colo, que me desse carinho, como eu vou saber que aquilo é possível para uma, que me acolhesse? Como eu vou saber que aquilo é possível para um filho também? Né? Então, seja que a gente começa a falar, esse tema do peso invisível é um tema muito abrangente, assim, né? Porque hoje nós conseguimos, de certa maneira, nos fazer presente, né? Mas eu fico imaginando antes, as mães de antes. Como era, né, nessa sociedade da gente que ainda, em 2025, ainda se coloca tudo como a mãe sendo o eixo. Imagine antigamente. Eu nem consigo imaginar. Vocês falando aqui da escola, eu lembrei que teve uma apresentação do Dia das Mães, que era teve no semi-integral. Tinha uma de manhã e tinha uma de tarde. Eu vim para manhã, ele veio para tarde. Na verdade, não sei se era Dia das Mães, era alguma apresentação. Aí uma amiga minha mandou uma mensagem: amiga, eu fiquei morrendo de pena, seu filho não quis se apresentar porque você não estava presente. Ele não quis se apresentar porque ele não se apresenta, ele morre de vergonha, entendeu? Mas a culpa foi minha. Entendi. Eu disse: amiga, ele não se apresentou de manhã também? Não, e eu estava presente. Aí foi, e é da mesma idade que eu, mesmo grau de instrução, então isso é uma coisa que é cultural. E muitas vezes somos nós, mulheres mesmo, que colocamos o peso maior. E por isso que eu reforço. Como você mesmo falou, né? Você se cobra, tem essa cobrança. Mas eu não cobro os outros. A minha cobrança é sempre voltada para mim, entendeu? Aí eu fico revoltada quando eu sou cobrada pelos outros. E assim, por isso que a gente tem que, como mães, né, educadoras, já temos que colocar isso na visão dos nossos filhos. Eu boto, olha, você é o homem, né, meu filho, você é o homem, você é uma pessoa de força, né? Então chegou roupa da lavanderia, você que vai ter que tirar. Então a gente pode te ajudar, mas a força aqui é a sua. As panelas maiores, meu filho, o Bombril vai ser o melhor amigo, né? A gente vai educando, eu sei que não é fácil. Já teve assim situações, por exemplo, um colega chegou, não é? Mãe, que meu colega vai chegar? Ele está terminando de lavar a louça, né? E vai já, quando ele terminar, ele vai. Mãe, não, meu filho, você tem que entender, não é? Que aqui você tem sua obrigação. Não, e outra coisa, independente de E agora ele já diz: ei, tia de hoje, eu vou ajudar aqui para adiantar, viu? Ótimo, é muito bem-vindo. Independente de ser menina, menino, eles têm que saber que ali todo mundo mora. Sim. Naquela casa e todo mundo não é uma ajuda. Todo mundo tem que ter aquele senso de responsabilidade. Isso mesmo, senso de responsabilidade, né? Não é uma ajuda. É que você mora ali e você tem que contribuir com sua parte. Exatamente. Eu digo, eu não consigo dar conta, minha gente. Eu recebo muito bem você. Está aqui, bota o lanche. Agora depois cada um lava seu prato. Porque assim, a gente tem que ir passando isso. Como é uma coisa realmente cultural e é muito difícil mesmo, né? Cultural. Às vezes até eu me pego. E minha menina mais velha fica dizendo: não é assim não. Vai aliviar para ele, não. Se fosse eu. E a gente fica aquela reflexão. E a gente cresce sempre junto. E às vezes eu vejo que ele também vê, porque os colegas não passam isso em casa, do jeito que Beatriz está dizendo, é uma coisa muito cultural. E às vezes os colegas aprendem, vai passando. E vira motivo de piada. Mas aí a gente já sabe que lá em casa o sistema é outro. Ei, gente, sabe o que eu passou aqui? Talvez não tenha nada a ver, mas talvez tenha. Sim. Essa questão da invisibilidade, ela começa no nascer da criança. Vocês já perceberam? Já. Que quando a criança nasce, todo mundo vai visitar a criança. E a gente fica lá muitas vezes querendo só um oi, né? As pessoas que vão visitar
muitas vezes Você tá bem. muitas vezes não chegam lá perguntando como é que a gente está, nem muitas vezes, hoje já se fala muito disso, né? Mas muitas vezes não se percebe de, eu não vou agora porque está nos primeiros dias, a pessoa está cansada para receber, então eu acho que a invisibilidade começa ali, assim, se a gente for falar de uma forma mais concreta, assim, né? Porque eu estava visitando uma prima minha que teve um bebê, e eu pensando, meu Deus, a cabeça dela deve estar, meu Deus, como é que esse povo vai embora logo, né? E todo mundo já quer ver o bebê, e todo mundo já quer... E a mãe tá ali, muitas vezes cansada, sem dormir, quer apenas um sono, né? E recebe pitaco. Quer um sono, recebe 1000 dicas. 1000 dicas diferentes. Chorar é fome, é colocar meu menino tá com colo, não sei o que, né? Mas também ninguém pega para ajudar, não. Deixa eu ver se eu ajudo aqui em alguma coisa, não. É só as dicas. Só as dicas, No meu primeiro filho, eu escutei muito. Gente, e sobre... Vamos nos aprofundar mais, né? Sobre aquelas mães que precisam realmente deixar seus filhos ali sozinhos. Como é que vocês conseguem enxergar isso? Porque o seu uma necessidade, muitas vezes, até para dar um suporte de comida ou de um local bacana, algo básico. Uma dignidade, né? Dignidade, pai, que é pai e mãe, né? Eu estava pensando sobre isso hoje de manhã. Eu sou advogada, né? E eu atuo muito na área trabalhista e previdenciária. E hoje eu estava pensando o quanto nós, mulheres, somos mais amparadas legalmente enquanto estamos grávidas do que depois de parir. Começa a culpa quando a criança nasce e começa a violação também, porque a mulher grávida ela tem direito a 6 saídas durante 9 meses para ir para acompanhamento e o marido pode acompanhar ela sem prejuízo nenhum de salário. Já depois que o filho nasce, você só pode sair uma vez por ano para acompanhar um filho doente até 6 anos de idade. E é muito contraditório isso, né? Enquanto o nosso filho está na nossa barriga, que em tese está mais protegido, né? Mas e são 9 meses, né? Você tem 6 saídas em 9 meses. E depois que ele nasce, você pode sair uma vez por ano. E aí, se você não ficar em casa para cuidar do filho, como assim você não ficou em casa? E esse menino vai ficar com quem? E o desconto no salário, né? Um dia de trabalho para uma pessoa que recebe um salário é um desconto absurdo. E ninguém fala sobre isso. É como se todas as leis tivessem sido feitas para homens que trabalham e mulheres que ficam em casa. E a gente vai levando sem questionar tudo isso. Porque hoje eu fiz essa pesquisa. 42% dos empregos formais são por mulheres. 42%, quase a metade. E a gente ainda tem uma lei como essa. E aí também a gente pode... E a falta de informação, né, dessas mulheres também. Sobre aquelas que não têm registro. Que a gente sabe que você é advogada, na questão da informalidade, se foi 42% da formalidade, dos empregos formais. Na informalidade, vamos botar 70%. Certeza. Né? Esses dias eu estava em São Paulo e eu via muito as mães no metrô, né, com o canguru, com seus filhos. E eu fiz pergunta, né, assim, eles ficam meio que com medo. Eu sou assistente social, estou terminando farmácia, e a gente fica olhando muito social. E é muito diferente da nossa realidade. E era um segurando um, outro aqui segura sua irmã e tal. E se aprofundando nisso. E se não tiver alternativa, como essa mãe vai trabalhar? E elas realmente levavam os filhos para o serviço. Né? Quando pode, né? Quando pode. Tem que levar, porque agora, eu acho que por São Paulo ser maior, né? Deve ter mais creche. Está, né? Assim, meu chefe não está. E depois de meio dia que eu vou deixar elas na creche, essa hora, tipo, era a hora que ela vinha dando as crianças da creche. E aí eu deixo a pergunta para vocês outras responderem. E numa cidade como Currais Novos, será que tem esse tipo de creche? E como essa mãe vai comer? Se ela for vítima de violência? Violência doméstica, né? Que é aquele marido que pega, muitas vezes, do serviço já sai direto para outro lugar que não é o supermercado. Para a gente entrar em detalhes mais difíceis, né? Verdade. E se ela denunciar, ela vai ficar com fome e futuramente também o filho. Então, e quando o menino adoece, que é o dobro, e você quis ficar grávida, agora não dá mais só para... Tem a farmácia a comida, você não pode trabalhar. Assim, isso também é uma carga da maternidade. Com né? certeza. É muito difícil. E eu acho que... Dá no podcast, né? Eu acho que, além da questão dessa divisão, né, não é uma escolha, é uma obrigação, né? Ou trabalha e dá comida e casa, ou fica em casa e pedindo no meio da rua, né? Não tem muito... E
E ao longo de toda a vida vai essa violência, né? Até depois da vida de trabalho. Porque muitas mulheres que ficam em casa para cuidar de filhos, como agricultoras, por exemplo, elas não são reconhecidas como contribuintes para se aposentar. Olha aí. Não, mas você não foi para a roça, você não capinou. Ah, como é que eu ia fazer isso se tinha 6 meninos em casa para dar de comer, entendeu? É tudo muito injusto. O mundo não é feito para mulheres, definitivamente. A gente briga todo santo dia para ter uma voz. E que bom que existem os advogados, né? Graças a Deus. E as assistentes sociais, e as mães, e as professoras. Gente, mas isso daí eu acho que era assunto para outro podcast, né? A gente já está com o nosso tempo limitado. Mas eu vou pedir a vocês uma perguntinha simples para a gente encerrar. Para as mães que estão sobrecarregadas, cansadas, achando que não está dando conta de nada, o que é que vocês diriam para a gente finalizar? Estamos juntas, é a única coisa que eu posso dizer. Eu acho que tudo passa, né? Acho que para você que está ouvindo, que está vendo, que está assistindo, eu acho que tudo passa, inclusive as piores fases. Às vezes a gente não sabe entender, às vezes não tem nem como... A gente tem que fazer igual a Beatriz falou, às vezes só botar o filho no colo e aguardar passar aquele choro, aquele cansaço. Eu acho que tem que se fortalecer e não baixar a cabeça. Ter sempre oportunidades. A mulher é essa mesmo, que se reinventa, que procura uma nova profissão, que estuda, que trabalha, que vem, que faz valer, e uma hora a colheita acontece. Eu vou até virar para a câmera, né? Eu vi algo esses dias que me chamou muita atenção, a postagem, e eu achei interessante trazer para que, assim, quando chegasse esse momento de encerrar, pudesse finalizar com isso aqui. E diz assim: o dia todo eu me movo entre o caos e a calmaria, enxugo lágrimas e narizes, preparo lanchinhos, dou abraços apertados e perco a paciência. Me pergunto se estou fazendo o suficiente, sendo suficiente, amando o suficiente, mas mesmo nos momentos mais bagunçados, uma coisa nunca muda. Os amo tanto que chega a doer. E eu escolheria essa vida, esse amor, essa maternidade selvagem e linda, todas as vezes. Muito lindo, lindo. muito lindo. Isso foi muito profundo, sabe? Até me emociono, porque é assim que a gente se encontra muitas vezes. A gente ama ao mesmo tempo que se torna um caos. A gente fica exausta, né? Como o Jorge falou, mas eu tenho certeza que Beatriz e Georgia não trocariam, nós não trocamos por nada essa maternidade, né? Cheia de tantas adversidades, de aprendizados, sabendo que no momento que a gente ensina, a gente também está aprendendo. Não é verdade? E se curando. Verdade. E se curando, verdade. Os filhos vieram para nos curar, né? Com certeza. Gente, e aí eu acho que a gente encerra com chave de ouro, né? Com essa leitura aí de Marília. Obrigada, meninas, por essa conversa tão verdadeira. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que foi um abraço aí para muitas mães. Obrigada, meninas, por essa conversa tão verdadeira. Esse episódio foi um abraço, né, em todas as mães que estão tentando todos os dias sustentar o mundo com muito amor. Se você que está ouvindo aí se identificou com alguma parte, respira fundo. Você não precisa ser tudo. Você só precisa ser você mesmo, com verdade.